Esse seminário também se articula dentro das celebrações dos 50 anos de abertura do Concílio Vaticano II. 2012 é o ano que marca a abertura do concílio, uma etapa importantíssima na história da igreja, que tem marcado a caminhada pastoral dessas últimas décadas, né? Então esse seminário também está dentro desse contexto, como também da caminhada da igreja latino-americana, né? O ano que vem também celebramos 40 anos, né, de uma primeira publicação, eu diria, do livro do grande teólogo Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação e Perspectiva, se não me engano, é esse o nome do livro. E o ano que vem também 40 anos desta publicação, que é um marco na teologia latino-americana, das conferências episcopais, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, das experiências de formação, de caminhada que o nosso regional teve nos anos 70, 80, né? As semanas sociais da década de 90, as pastorais sociais, o trabalho das pastorais sociais do nosso regional, né? A escola de fé e política dessa década, dessa primeira década dos 2000, desse primeiro século. Então estamos dentro desse grande contexto, dessa história, dessa caminhada, e que nesse primeiro painel vamos estar olhando a grande conferência da Aparecida, né? Fé e política, toda essa caminhada do pós-Aparecida, desse período conciliar, dessa celebração dos 50 anos, o que isso tem a nos dizer e a nos provocar na manhã de hoje. E com muita alegria, quem vai estar nos ajudando é um grande companheiro, um grande irmão, um grande pai, né? É o nosso querido Padre Hernando Pinheiro, que aqui está, cearense, né? Lá da Diocese de Limoeiro, né? Lá da Diocese de Limoeiro, que por muitos anos trabalhou aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, foi do Instituto Teológico do Recife, ITER, né? Trabalhou por muitos anos com Dom Helder Câmara, né? Aqui no nosso regional também, várias outras iniciativas. Hoje ele é assessor político da CNBB, né? Mora lá em Brasília, e é o nosso secretário do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, o CEFEP, né? Então, Padre Hernani, Bom, eu tinha pensado, dentro dessa proposta feita pela comissão do seminário, de relembrar, em primeiro lugar, a carta convite para o seminário, além do que já falou aí o Jefferson, que tem como objetivo resgatar e repensar a missão da Escola Regional de Fé e Política Padre Humberto Pluma, sua relação com as escolas diocesanas e seu processo formativo. Diante disso, isso que o Neto acabou de dizer, esse seminário está em sintonia com a caminhada da escola, os apelos de Aparecida, como a preparação da celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Depois disso, entre os objetivos específicos, além de promover a articulação da escola, também pensar a dimensão ecumênica e ter como horizonte, na sua formação, a tradição da Igreja Latino-Americana da opção pelos pobres. Então, na minha exposição, eu vou tentar levar em consideração isso que vocês pediram, né? Agora, algumas observações preliminares. Primeiro, fiquei muito feliz ontem com o painel, ao ser explicitado o apoio dos bispos do regional às escolas de fé e política. Eu acho que pode ser um momento privilegiado para o aprofundamento das escolas de fé e política. E, naturalmente, um momento privilegiado para surgir novas escolas. Segundo aspecto preliminar,
Todos vocês estão com esse logomarca, com essa logomarca. A logomarca. Essa logomarca hoje se tornou nacional. Várias das escolas locais que estão surgindo, além do Nordeste 2, estão surgindo muitas escolas em outros estados. No São Paulo, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, tem uma em Paraná também estão surgindo algumas. No norte, Rondônia, onde está inclusive a primeira escola, já com 30 anos de vida, que é a Escola de Paraná. Vou falar um pouco sobre ela. Né? E parece que essa logomarca hoje expressa já uma certa unidade, que é o nosso objetivo, uma certa unidade nos trabalhos do Centro Nacional de País Político. E essa logomarca quer dizer o seguinte, vamos ver o que diz para vocês, depois eu vou dizer o que é que foi pensado. O que é que diz essa logomarca? O que é que ao vê-la nos chama a atenção? A Igreja, o Senado, a Câmara Federal, Eu acho que esses três elementos que a Ana chama a atenção me parece fundamental. A cruz, a silhueta do Congresso Nacional e o povo. Eu acho que são os três aspectos básicos. Inclusive, na explicação diz o seguinte: a cruz, símbolo dos cristãos, convocados a colaborar com a construção de uma sociedade justa e fraterna e solidária. A silhueta do Congresso, símbolo da democracia representativa, cujo poder emana do povo, como diz a Constituição e como acabou de nos lembrar que o Patrão tinha. E as silhuetas de rostos, culturas e raças diferentes, onde é colorido você vê isso, etnias diversas, significando o povo chamado a construir a democracia participativa. Essa realmente é a perspectiva da logomarca. E assim como vocês estão utilizando em sintonia com a Escola Nacional, né, com o Centro Nacional, então todas as escolas do Brasil todo estão utilizando também essa logomarca. Né? É uma tentativa de dar unidade. Primeira observação. Segundo, uma nova fase das escolas, vocês aqui estão sentindo agora os anos 2000 em seguida, mas a nível nacional, a nova fase veio com a campanha da fraternidade de 1996. Já são 15 anos. Se chamava Fraternidade e Política. Quem sabe a importância que teve essa campanha da fraternidade. Daí começaram a surgir as escolas em vários lugares do país. Né? E que foi um momento de muita reflexão, inclusive de abertura do episcopado para o assunto. E nessa campanha da fraternidade, nós elaboramos, já estava na assessoria política, uma oração nós elaboramos, que elaborou foi o Pedro Cassotado, mas que foi utilizado no Brasil todo, que me parece que diz muito para o nosso trabalho. É o seguinte, é curto: Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, já venceste o pecado, a escravidão e a morte. Queremos fazer da política, no campo e na cidade, nas aldeias e nos quilombos, o serviço à vida e à libertação integral de todos, direito e dever de cidadania e convivência de igualdade nas diferenças. Concedei-nos construir um Brasil novo, sem exclusão e sem privilégio, onde se abracem a justiça e a paz, e os valores do vosso reino estejam sempre mais presentes na ação política em nosso país. A terminar,
ajude-nos à proteção de Maria, nossa mãe, as santas e santos companheiros de caminhada, e, sobretudo, a presença do vosso Filho, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, para que possamos participar da construção de uma sociedade justa e solidária. Acho que os alunos do CETEP se identificam porque a gente reza essa oração durante o curso, a cada curso. O que eu vou tentar fazer é ampliar um pouco mais a nossa visão. Mas essa primeira parte, eu queria colocar um pouco do que eu estava dizendo, ampliar um pouco para que realmente as nossas escolas, naturalmente, têm que partir da realidade local, mas esse slogan hoje é muito comum. Partir da realidade local com a visão global. Eu acho que nós temos que ter cada vez mais horizontes largos. Agora, naturalmente, sem perder o chão da nossa vida. Para refletirmos sobre a questão de fé e política, temos que nos colocar no contexto, não só de Aparecida, mas no contexto histórico, cultural e eclesial que tem possibilitado a Igreja da América Latina a dar passos proféticos numa missão latino-americana. Eu sempre digo, naturalmente, ontem o Matias disse que eu era jurássico, realmente eu vivenciei e tenho uma experiência rica, esse período da Igreja da América Latina, dentro dos anos 60, que é uma riqueza. E o Gerson, ao lembrar o primeiro livro da Teologia da Libertação, viu, Gerson? Ele lançou para nós, eu era aluno do curso latino-americano, ele foi nosso professor e lançou um livro conosco. Então, essa história aí, desde os anos 60 que vem acompanhando, e talvez o mais importante, não é nem tanto os livros, é a gente ter criado, e eu acho que se recupera, tinha sufocado um pouco, a mística de ser latino-americano. Nesse encontro, lá do IPLA, Instituto Latino-Americano, que eu participei, em 1971, eu me lembro que os outros países da América Latina estavam muito mais avançados do que nós, nessa consciência de sermos latino-americanos. Eu me lembro que eu fui do Recife para o encontro, quando eu me apresentei, eu disse: eu sou nordestino, é a região do Brasil mais pobre, etc, etc. Mas os outros se apresentavam o seguinte: eu sou latino-americano, nascido na Argentina. Eu sou latino-americano, nascido no Peru. Mas que dá uma dimensão diferente. Que nós partimos da consciência que nós brasileiros temos muito pouco de sermos latino-americanos. Então me parece que as nossas escolas estão em Palmeiras dos Índios, mas abertas na consciência de sermos dentro da América Latina. Acho que isso é fundamental na nossa visão de cristãos hoje na América Latina. Difícil fazer, continuando o texto, um corte histórico rígido, mas seguramente vivemos ainda áreas arejadas do Concílio Vaticano II. Aqui eu vou pedir licença para o pastor, e ele não vai ser mais da Igreja Católica. Entendeu? É evento significativo para a Igreja Católica do século passado, apesar dos contratempos, que eu vou também colocar, com esse ato que aconteceram alguns fatos que impediram um pouco o concílio se desencadear, se aplicar, mas nós comemoramos no próximo ano o seu jubileu. Agora, eu queria lembrar, viu, Jéssica, além do jubileu do Vaticano II, nós estamos comemorando neste ano o jubileu da carta encíclica Mater Humanista. Logo depois, com a encíclica Pactum Terra, que sem dúvida foram as bases sociais para o Concílio Vaticano II. As duas encíclicas, Mater Humanista, fazendo 50 anos este ano, e a Pactum Terra, daqui 2 anos, 50 anos, foram as bases sociais para o Concílio Vaticano II.
a Mater Magistra imediatamente antes de começar o concílio. Aliás, outra experiência também, a gente tem experiência na vida que são dom de Deus. Eu vivi em Roma durante o concílio Vaticano II, como estudante. Naturalmente, isso ajudou muita gente a acompanhar o concílio Vaticano II. Então eu digo que isso corresponde ao que os gregos fazem uma distinção do tempo, eu acho ótimo. Eles têm um tempo, um dia atrás do outro, sexta, sábado, domingo. E tem o tempo, momentos expressivos. Por exemplo, eles chamam isso de kairos. Um seminário como esse é muito mais do que kairos. Um momento significativo onde vocês lembravam os momentos da escola, momentos fortes. Então, os gregos chamam isso de kairos. É mais do que o tempo corrido, a cronologia. Então, nós estamos vivendo esses momentos fortes de jubileus. Os jubileus, quando nossas famílias fazem 50 anos de casamento, são a festa, as recordações, o álbum em família, tudo isso. Então, nós estamos vivendo aqui jubileus significativos, que são momentos de apelos fortes para a retomada, no caso do Vaticano II, e retomada dessas cartas encíclicas sociais que deram, de fato, nova face. Eu faço, inclusive, depois um resumo rápido da Mater Magistra. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer que, nesse documento da Campanha da Fraternidade, nesse documento da Campanha da Fraternidade, que eu citava há pouco, há realmente uma consideração sobre a relação fé e política, que naturalmente, como eu dizia, deu mais a criação de várias escolas, que eu acho muito interessante. É um estudo que integrou aqui ao texto básico de um professor do Rio, chamado Paulo Fernando de Andrade, um meio teólogo. Ele mostrou uma relação fé e política tem uma base em São Tomás e uma base em Santo Agostinho. Acho muito interessante isso. Qual é a base de Santo Tomás? Ele diz: a fé se relaciona com o social como uma exigência da fé de fazer o bem, como uma exigência de critérios éticos, como uma exigência de uma caridade social. Acho que é muito interessante essa consideração. A relação de fé e política se relaciona à fé querendo fazer o bem. Mas Santo Agostinho tem outra perspectiva que se complementa. Qual é a perspectiva de Santo Agostinho? É o seguinte: nós estamos todos caminhando para o reino definitivo. É como dizem as diretrizes, os objetivos da Igreja do Brasil. Caminhamos para o reino definitivo. Agora, enquanto estamos neste mundo, nós estamos vivendo estrutura de pecado. Expressão de João Paulo II. As injustiças, a miséria, as mentiras, as corrupções. Então, a relação fé e política se dá para superar essas estruturas de pecado, aproximando cada vez mais do reino definitivo. Como estamos preparando o Concílio Vaticano II, eu chamei a atenção sobre algumas coisas para nos preparar bem para o Vaticano II. A Igreja em estado de concílio procura colocar-se em diálogo com o mundo. Isso aí foi o aspecto mais novo do Concílio Vaticano II. Eu vou aqui dar um curso sobre o Vaticano II. Mas é o seguinte: esse documento, a Igreja do Mundo Moderno, chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, não era previsto nos esquemas oficiais. Não era previsto. E então nasceu desses bispos mais expressivos, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, sobretudo nesse momento do cardeal de Bruxelas, que era o cardeal Silas. Ele, inclusive, veio várias vezes ao Brasil, era muito amigo de Noé. Ele foi quem bolou a Igreja do Concílio Vaticano II, tem que dialogar com o mundo. Então eu digo, então colocasse em dia com o mundo.
A expressão italiana que é utilizada é aggiornamento, colocar-se em dia com a realidade do mundo que nos segue. Naturalmente, com os seus trâmites, todas as suas caminhadas, tanto na elaboração dos documentos, como na tentativa de trabalhar em conjunto, a colegialidade, tento ouvir o mundo, ouvir as experiências já em curso da igreja no mundo. Né? E aí, nós brasileiros tínhamos o que oferecer. Isso é interessante. Dizem que o Brasil é um dos países onde o Concílio Vaticano II foi mais bem recebido, porque nós já tínhamos, nos anos 50 aqui, experiências significativas que prepararam a chamada recepção. Não só a recepção do livro, mas a recepção das grandes ideias que viu do Vaticano II. Nos anos 50, eu tenho um livro que diz que foi o ano mais rico da Igreja do Brasil, nos anos 50. Porque aí nasceu, começou a renovação litúrgica. Quando chegou o documento da liturgia, nós já tínhamos várias experiências aqui de liturgia, de participação litúrgica, de semanas litúrgicas que preparavam esses cânticos aí, que nós hoje ainda cantamos. Que eu vou dizer, um que foi preparada para a semana litúrgica aqui no Nordeste. Senhor, o sol perfeito, oração, isso para dizer, olha, isso foi feito nos anos 50, numa semana litúrgica aqui no Nordeste, que ganhou espaço. Por exemplo, a questão do laicado, depois eu vou chamar a atenção. Nós já tínhamos experiências significativas do laicado nos anos 50. Depois, naturalmente, a ditadura militar desbaratou muita coisa, e estamos tentando, ultimamente, recuperar. Então, vai dizer que nós também levávamos contribuições do Vaticano II, não foi só receber, nós também levávamos contribuição. Então, a igreja em diálogo com o mundo, a igreja em diálogo com as outras igrejas, a dimensão ecumênica, a igreja em diálogo com os campos da missão, missão. Então, isso naturalmente nos ajudou. Agora, tem um aspecto novo, ainda mais novo do Concílio Vaticano II, que está bem ligado às nossas escolas. O que foi? Tipos como do Helder Câmara, o bispo lá do Equador, que era muito identificado com os índios, ele mesmo era índio, Leão das Proenças. O bispo do Paraguai, Fragoso, eles começaram a dizer, bom, a igreja em diálogo com o mundo, mas que mundo? Que mundo? Quando parte da Bélgica, do Cardealcinas, ou da França, ou da Alemanha, eles vão pensar no mundo moderno. Mas nós estamos vivendo aqui uma realidade miserável do povo. Então, como fazer esse diálogo da igreja com os pobres? Outra coisa, como é que a igreja vai se despojar cada vez mais de seus bens, das suas grandes tradições, das suas poeiras históricas, para estar mais próxima dos pobres? Essa era uma preocupação comum em alguns grupos do Concílio Vaticano II, que teve uma repercussão muito grande no Brasil e na América Latina. Eu vou dar só alguns exemplos. Isso obrigou a Paulo VI a ir à ONU e oferecer aquela tiara de pedras preciosas, como gesto de que queria se despojar das suas grandes relíquias douradas. Né? Por exemplo, um grupo de bispos fez o Pacto das Catacumbas. As catacumbas, realmente de Roma, são aqueles lugares onde os cristãos se reuniam secretamente para se defender das perseguições. Eles foram lá, os 40 bispos, fizeram um pacto. Dom Helder, Dom Fragoso, no Brasil acho que havia Dom Frangésimo, haviam 5 ou 6. Né? Eles, em primeiro lugar,
fizeram uma série de compromissos. Vocês hoje fizeram aqueles compromissos com o meio ambiente. Eles fizeram um compromisso de se despojarem dessas coisas para estar mais próximo dos povos. E eles faziam uma reunião às sextas-feiras, que era advogado, eles faziam uma reunião no Colégio Belga, em Carel Silas, para pensar a questão da igreja pobre e igreja dos pobres. Acontece que, no mesmo concílio, morre João 23. João 23, ele tinha muita sensibilidade para isso. Ele tinha dito, tinha falado assim, muita vivacidade, que a igreja é de todos, mas é sobretudo dos pobres. Ora, se a igreja é de todos, mas é sobretudo dos pobres, como é que a igreja está se colocando aí? Há um outro cardeal que também teve importância muito grande, o cardeal Mercado, de Bolonha, que era o mestre dos mestres da liturgia. Ele disse, e a imprensa italiana estampou, dizia o seguinte: se a igreja desse concílio não levar em consideração a realidade dos pobres, não cumpriu sua missão. Acho que isso é forte. Né? Então eu acho muito interessante que eu tudo isso cito aqui no meu texto. Agora, nós também levamos experiências também interessantes dessa respeito. Não só o Brasil, a América Latina, mas também a Europa. Por exemplo, os padres operários da França estavam lá, no corte dos bispos. Como é que a igreja vai se colocar dentro do mundo operário? Toda hora eu via padre operário lá, às vezes uma tem macacão, né? E dizendo, como é que a igreja vai colocar no mundo do trabalho? Havia o Abbé Pierre. Abbé Pierre é aquele do Emaús da França, que fez um trabalho belíssimo com os mais pobres, eram os mais pobres, aqueles imigrantes, fez um trabalho muito bonito, ele estava lá. Havia um grupo daqui da América Latina que levava, por exemplo, experiências de educação como médico, também de educação de base. Havia experiência com o estrangeiros que tinha se feito advogado para ser advogado dos sindicatos, para valorizar os sindicatos rurais. Então nós levávamos também experiências expressivas. Quando João 23 faleceu, não vou entrar muito detalhes, embora que seja interessante, né, saber como esses detalhes. Quando João 23 faleceu, esse grupo aí disse, agora é a nossa vez. Porque quem foi eleito Papa foi o João Batista Lutini, que foi chamado Paulo VI. E Paulo VI, João Batista Lutini, arcebispo de Milão, fazia parte do grupo da sexta-feira. Então você só foi em cima e disse, agora sim, agora vamos fazer um documento implementar a Gaudium et Spes. E chegaram a elaborar a igreja pobre e a igreja dos pobres. Acontece que Paulo VI se viu um pouco encurralado e disse, vamos agora começar a terceira sessão. Colocar um novo documento aí vai criar confusão. Então eu prometo a vocês que, terminado o Concílio Vaticano II, eu faço uma carta encíclica só sobre esse tema, que é a Popular Progresso. A Popular Progresso diz, o desenvolvimento é do homem todo e de todos os homens. Ora, o homem todo, como social, né? Toda a problemática social, né? E de todos os homens, não só do primeiro mundo, mas também do terceiro mundo. Ele chamou então a necessidade de a igreja ter a dimensão do homem integral. E você sabe que essa encíclica foi a base da teologia da libertação. Foi a base da teologia da libertação. Começaram até a chamar aqui no Brasil a teologia do desenvolvimento integral, nos anos 60. Depois alguém vai e diz assim, olha, desenvolvimento integral pode soar um pouco economicismo, desenvolvimento e economia estão muito próximos. Vamos pensar no texto bíblico. Aí pegaram o texto do Êxodo, né? Deus libertou o seu povo. Então a teologia da libertação tem essa base bíblica e tem a base do magistério, né, de João Paulo e como seja na encíclica Popular Progresso. E no Brasil, naturalmente, isso ferveu na América Latina, além de Gustavo Ecclesiastes,
Porque Gustavo Gutierrez, também é importante ter presente, para preparar o seu livro, ele veio ao Brasil. Ele ficou 2 semanas aqui, escutando o pessoal de Juque e da Jó, Juventude Universitária Católica, os leigos, para ver quais eram as grandes intuições que estavam presentes ali. E ele deveria discutir isso numa perspectiva teológica. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente aí se coloca no quadro mais amplo, aquilo que eu brincava ontem, né? Os antigos jurássicos, né? Aqueles que realmente mostram, nos anos 60, 70 e 80, o que está dando mais a vocês a dar todos esses passos que animam, que realmente não passa adiante, mas que tem suas raízes, e que é importante tê-las e nos colocar diante disso. Agora, eu disse que a Mater Magista, na página 2, na página 2, bem na página 2, a Mater Magista tem um papel muito importante para essa reflexão social. Tem para aí uma rápida síntese. Após apresentar a igreja como mãe e mestre, no 23, aponta os trabalhadores e os leigos, estão vendo aí? Na segunda página, antes terceiro parágrafo. Após apresentar a igreja como mãe e mestre, o Papa aponta os trabalhadores e os leigos em geral como protagonistas da ação pela transformação das estruturas injustas na esfera econômica e social. Afirma que a construção de um mundo mais justo é tarefa de todas as pessoas e também das instituições civis nacionais e internacionais, dos estados e dos sindicatos. Em termos econômicos e sociais, a novidade, aí é interessante, inclusive para o Brasil, foi muito importante isso. A novidade da Mater Magista foi trazer para o horizonte da questão social, até então identificado com a questão operária, trazer os problemas do setor agrícola dos trabalhadores do campo. Acontece que nesse momento estavam nascendo os sindicatos rurais aqui no Brasil. Exatamente nesse momento. E que deu muita força à luz desse documento. O grito dos que passam fome, a dificuldade do acesso à terra para os que nela trabalham, os desequilíbrios entre a agricultura, a indústria e o serviço, e ainda as injustas disparidades entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, visto como grave ameaça à paz mundial. Depois, então, ele faz uma encíclica de um trecho só sobre a paz mundial. Ele sentia que essa paz mundial estava sendo ameaçada. Baseado, inclusive, naquele texto do profeta Isaías, ele diz que a paz é fruto da justiça. A justiça realmente é a base para a construção da paz. Parece isso também fundamental. Agora, só relembrando, então, já que nós vimos aqui a perspectiva latino-americana, e agora nós nos sentimos latino-americanos da escola de Palmeiras dos Índios, latino-americanos da escola de Palmeiras dos Índios. Tanto o resultado do Vaticano II, como as experiências da nossa igreja levadas ao evento, inclusive a aplicação da doutrina social da igreja, a Mater Magista, são os pilares para a dimensão evangelizadora das últimas décadas, legitimadas pelas conferências latino-americanas. E a primeira conferência para aplicar o Concílio Vaticano II daqui da América Latina, que aí eu digo uma nota aí, é que a primeira conferência latino-americana foi no Brasil, no Rio, por ocasião da criação do Conselho Latino-Americano do CELAM, do Congresso Eucarístico, em 55. Mas a segunda foi na Colômbia para aplicar o Concílio Vaticano II. E eles fizeram até uma expressão arrojada. A igreja da atual transformação da América Latina à luz do Concílio. Medellín é considerado hoje um dos documentos mais equilibrados dessa perspectiva, inclusive,
em relação igreja, mundo subdesenvolvido ou mundo da injustiça. Há um documento, o Medellín praticamente é um conjunto de pequenos textos. Uma método verde Gaia tem um sobre a paz, sobre a justiça, sobre a juventude, sobre a educação libertadora, assim por diante. Né? Então, Medellín, de fato, marcou. Agora, o Banco Complay, que vocês conhecem, conheceram bastante, interessante que saiu um artigo dele agora, última revista eclesiástica brasileira, uma revista de Petrópolis, lá no Rio, tem as mais antigas revistas do Brasil. Tem um artigo, naturalmente, ele fez antes de falecer, claro, né? Mas foi publicado agora, depois que ele faleceu. Então tem em memória. Ele já trata dos 50 anos do Concílio Vaticano II. É um texto que ele não chegou a concluir? Ele chegou a concluir, mas não Não publicado. Não deu tempo publicado. Em que ele diz que ele faz algumas considerações interessantes. O Complay era muito intuitivo, eu morei com ele vários anos na região, muito intuitivo, mas às vezes colocava-se com muita força, às vezes para parecer tão pouco agressivo. Né? Ele dizia o seguinte, que o Concílio Vaticano II, logo depois, 3 anos depois, teve uns impactos de mudança da sociedade tão fortes que não vai se aplicar em todos os países, porque há alguns empecilhos de mudanças culturais que não eram previstos no princípio, dificultaram. Daí eu cito um pouco aí no texto, mas citar alguns desses empecilhos que ele fala. Por exemplo, a crítica radical, 68 hoje é considerado um foco de mudança de época. 68. Não só no Brasil, com as reações, aquela passeada do Senhor no Rio de Janeiro, mas acontecia ao mesmo tempo na França, 1º de maio de 68, foi a quebra na Tchecoslováquia, que é uma contestação ao Partido Comunista. Tem um livro aí muito interessante, de um jornalista do Rio, que ele diz que o 68 foi o ano que não terminou. E o 68 continua. O ano que não terminou. O título é esse. O Zueni Ventura, o jornalista. É muito interessante, porque aí começaram a surgir muitas mudanças culturais. A França dizia, os estudantes, é proibido proibir. É proibido proibir. Um dos símbolos. Né? E outro símbolo é que vamos renovar o mundo. Então, achava-se que em 68, a partir de 68, começava um novo mundo. E aqui no Brasil também os estudantados estavam no ar, estavam se mobilizando. Né? Então, o problema é fazer algumas considerações das mudanças que começaram a surgir a partir de 68, que estão presentes hoje, que vocês são mais novos, às vezes nem percebem muito, que antes era diferente. Por exemplo, crítica radical das instituições estabelecidas e de todo o sistema de autoridade. Ele diz que isso começou a entrar a partir de 68. E que você seguramente percebe, né? A gente faz as críticas facilmente ao Congresso Nacional, faz as críticas às escolas, mas num tom, às vezes, até muito feroz, né? Isso é uma mentalidade nova, que veio a partir de 68. Né? Segundo, a contestação ao sistema de compreensão da verdade. A partir de 68, a gente começou a se sentir mais autônomo, as pessoas. Né? A Rita se sente hoje, na Diocese de Palmeiras do Rio, com autonomia. Né? Antes, tudo ia perguntar ao bispo, perguntar ao padre. Então, a dimensão da subjetividade está crescendo muito. Com riscos de individualismo,
risco de cada um ficar fazendo com sua própria cabeça, né? Mas é uma mentalidade nova que está entrando. Outra mudança é a questão do papel da mulher. Né? O papel da mulher, de fato, começou a se desenvolver a partir daí. Veja que em 46 nós só tínhamos uma mulher no Congresso Nacional. E agora temos 50. A diferença é pequena ainda, o número, mas um aumento grande. Sabe que na Argentina, elas fazem questão de ser a metade homem e a metade mulher do Congresso Nacional. E que há umas teses aí que estão insistindo que na reforma política também seja homem ou mulher na perspectiva de serem eleitos para o Congresso Nacional. Depois, mudança, o consumismo desenfreado, o surgimento do shopping. Eu me lembro uma vez eu fui numa reunião na Alemanha e a novidade era conhecer o shopping. Hoje a gente tem aqui todo esquilo, né? Temos shopping, consumismo aí aumentando. Depois, uma outra novidade, a partir de 68, o Congresso estuda com muito detalhe, capitalismo descontrolado. Não existe mais normas para o capitalismo. O capitalismo solto, fazendo o que quer, criando realmente problemas sérios. Então, naturalmente, tudo isso vai ter repetição. No caso do Vaticano II, na América Latina, no Brasil, em Palmeiras dos Índios, vai ter consequências na vida da igreja. Então, é muito interessante que, eu vou depois dizer, mas que a Aparecida, que é o nosso objetivo, a Aparecida insistiu na importância de conhecermos a realidade. Porque tem muitos cristãos que pensam que ser cristão é só ir para a missa, é só conhecer um pouquinho da doutrina, mas conhecendo a realidade é que a gente sabe se colocar como cristão, corresponsável pela nossa sociedade. Aparecida diz da necessidade de uma pastoral social estruturada, orgânica, integral. Aparecida fala de não assumir os novos rostos de pobreza, à luz da opção pelos pobres. Aparecida fala da necessidade de uma renovada pastoral urbana, de uma renovação eclesial, renovando as paróquias, criando comunidades eclesiais de base, o protagonismo das mulheres na evangelização, na necessidade de uma pastoral planejada, que tinha sido o grande eixo de Medellín, que tinha se deixado de lado, necessidade de uma pastoral planejada, e isso volta agora com muita força às diretrizes da Igreja do Brasil, necessidade de planejar, e inclusive a diocese vai fazer os seus planos, fazer um planejamento participativo. Isso volta com muita força, o que nós aqui, nós das escolas, é que devemos cobrar isso. Porque vocês estão conhecendo, tendo conhecimento de tudo isso. Medellín fala, Aparecida fala também da necessidade de conhecer a realidade e o mundo em que vivemos. Também fala da necessidade de formar missionários para atender ao hoje da missão. E quando eu falo missionários, não é só aqueles missionários tradicionais, fazer as santas missões populares. Missionários também em campos específicos. Por exemplo, nós aqui, missionários no campo da política. Acho que missionário no campo da política é um campo específico. Como relacionar missão e política. Eu tenho muita preocupação disso, para defender isso lá no CEPEC, tanto que eu insisto muito no diálogo até com a dimensão, com a comissão missionária. Porque eu tenho muito medo que a missão se restrinja muito a pessoas dos missionários e não se leve, eu acho, em consideração os campos da missão. E eu cito aí, inclusive, que na missão deve considerar a palavra de Deus, o semeador, a semente, o semeador, e o terreno adubado
para preparar o terreno para a missão. Aí o trabalho que nós fazemos, não é? Na perspectiva da renovação das estruturas, do mundo mais justo, mais fraterno, isso é o caminho preparado para a missão. O terreno do básico. Né? E também a Aparecida fala da urgência de uma metodologia para aplicar. Né? Aparecida. Fala da conversão pastoral das nossas comunidades, além de uma pastoral de conservação para uma pastoral decididamente missionária. Expressão de Aparecida. Cabe então aqui, para terminar a parte Aparecida, cabe então pergunta. Os bispos fizeram um compromisso, não é Aparecida, como eu lembrava, aquele compromisso lá das catacumbas dos anos 60. Os bispos fizeram um compromisso. A gente tem aqui que cobrar um pouco esse compromisso. Disseram o seguinte: comprometendo-nos, aí no meio da página, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Comprometendo-nos a trabalhar para que a nossa igreja latino-americana e caribenha continue sendo o maior afim, companheira de caminhada de nossos irmãos mais pobres, inclusive até o martírio. Hoje queremos ratificar e potencializar a ação preferencial pelos povos feita nas conferências anteriores. Que seja preferencial implica que deva atravessar todas as estruturas e prioridades pastorais. A Igreja Latino-Americana é chamada a ser sacramento de amor, de solidariedade e de justiça entre os povos. Isso é o compromisso que os bispos Aparecida. Aí, como síntese de Aparecida, o Dom Demetrio Valentim, que muitos conheço, que foi ministro da Pastoral Social por 8 anos, e atualmente é o presidente da Caritas. Ele, por ocasião dos 100 anos de Noel, aqui na Assembleia das Caritas, ele fez uma palestra e disse que a Aparecida realizou os sonhos de Noel. Então eu digo aqui, Dom Demetrio fez uma apanhada das principais intuições de Aparecida como sonhos de Noel de Câmara. Aí fala, em primeiro lugar, o próprio tema de Aparecida, discípulos missionários de Jesus Cristo. A igreja se disse da vida, para que todos tenham vida. A retomada da identidade própria da igreja latino-americana. Nomes latino-americanos da escola de Palmeira dos Índios. 4. Retomada de renovação eclesial do Vaticano II, a opção pelos pobres, as comunidades de base, a recuperação do método Vejo, Gaia, Agir, e a igreja se colocar em estado de missão, superando as estruturas de conservação. Então temos muito o que fazer. Né? Agora, vocês colocaram pós-Aparecida. Então aqui, o pós-Aparecida, a nível oficial, vocês veem que vocês já falaram muita coisa aqui. Pós-Aparecida, levantaram, pelo minhas contas, 10 escolas de fé e política regional. Por exemplo, aqui uns começando, outros já se estruturando, outros já funcionando até o ano. Né? Mas a nível institucional, as diretrizes da Igreja do Brasil deste ano, que a cada 4 anos a Igreja do Brasil apresenta diretrizes. A cada 4 anos, então, há um estudo que eles colocam para os 4 anos próximos. Nós estamos agora com diretrizes de 2011 a 2015. Que acaba de sair. Eu estou até com o texto aqui. E se alguém quiser procurar no site da CNBB, há muitas orientações interessantes sobre as diretrizes. Inclusive, vários tipos de PowerPoint para apresentar a diretriz de forma mais simples. Diretrizes gerais da Evangelização da Igreja do Brasil 2011-2015.
As diretrizes, a cada 4 anos, são um apelo à renovação da evangelização. Como agir melhor, como aprofundar nossas atitudes no compromisso evangélico, como buscar luzes na noite da complexidade do mundo que vivemos no nosso país. E essas novas diretrizes têm despertado entusiasmo. Interessante que a CBB, no seu site, está fazendo um apanhado de tudo o que está acontecendo como reunião para aplicar essa diretriz. Então, em nível regional, em nível de vida religiosa, em nível dos conselhos de leigos, em grupos de escolas, assim por diante. Está fazendo um apanhado para influenciar o que está acontecendo. Né? Então, está havendo entusiasmo. Não quer dizer que essas diretrizes são um abrastento. São muito boas. São boas. São boas, mas eu tenho a impressão que, como está querendo entusiasmo, eu acho que é importante. É importante. Né? Então, aí eu coloco os ganhos e algumas deficiências também das diretrizes. Mas antes de colocar isso, aí na página 4, começo da página 4, eu chamo a atenção para um poemazinho de Goeldi, que eu acho muito bom. O de Goeldi aqui, no centenário, se dou comida ao pobre, me chamo de santo. Me pergunto por que gente pobre me chama de comunista. Foi de fato o profeta, depois de uma atenção cultural, missionário. Ele fazia aquele programa de 5 minutos por dia na Rádio Olindas. Matias deve se lembrar. E o poemazinho dele diz o seguinte, no começo da página 4. Vamos ler por junto? Tão escuro ainda, e as horas se arrastando, não haverá perigo, e a noite virá a noite. Galos todos que despertais a hora, cantai. Mais alto ainda, é terrível como a própria madrugada, não desperta e não desperta. É terrível como a madrugada, aquele ali, uma nova madrugada. Não desperta e não nos desperta. Então, nessa perspectiva, eu coloquei esse poemazinho aí de Joel, né, para o nosso trabalho das escolas. Aí eu cito algumas coisas da diretriz que me parece interessante como ganho. Em primeiro lugar, eu acho que nós estamos num momento, eu fiquei muito feliz porque ao ouvir que o Nordeste 2, os bispos, estão dando importância aos grupos excluídos, às semanas sociais, às escolas de fé e política, até eu posei em nível nacional. Nós estamos com a direção agora nacional, eleita este ano para mais, que promete muito. Sobretudo o secretário-geral, muito com esse nome, chamado João Leonardo Steiner. Eu brinco até com ele, que olha, você tem um DNA muito bom. Ele foi sucessor de Pedro Cavalcado, por 7 anos nesse Félix, e ele é primo carnal do Paulo Evaristo Vargas. Os pais são irmãos. Então ele tem um DNA muito bom. Então ele promete muito. É um franciscano, né? Que está com muita possibilidade e ele está dando muita importância às diretrizes. Ele quer que seja de fato o centro da animação da Igreja do Brasil. Né? Primeiro, eu coloco aí, insiste que vivemos em época de mudanças, de mudança de época. Mas é a palavra de João Paulo II. Não só época de mudança, mas mudança de época. Quer colocar a igreja toda em estado de missão, logo no campo da missão da política. Ele dá muita importância a esse trabalho das escolas de fé e política. Ele, inclusive, tinha mandado, acho que os alunos desse distrital dessa turma, se lembra que tinha 2 lá de São Pedro, se lembra, né? A Rosália e o Zé Carlos. Né? Os 2 de São Pedro, foi ele que mandou, querendo fundar uma escola depois de São Pedro. Pedro Paraguai, Mato Grosso. Né? O texto é leve e claro, e termina dizendo que tem uma preocupação muito grande com a unidade da igreja.
Centralidade de Jesus Cristo. A palavra de Deus, nas pegadas muito possível que houve em Roma sobre as escrituras da Bíblia. Retorno ao planejamento e ao método veio Gaia. Aí eu peguei 2 textos quando fala sobre a questão política, só para a gente ter um gosto para depois ler assim. Eu vou ler só o primeiro, depois o segundo você vê com calma. Contemplando, está vendo aí? Deixar 2 textos fundamentais para o objetivo nosso também. Contemplando diversos rostos dos sofredores desta terra de Santa Cruz. Não viu alguma voz repetida aí, mais suave? Contemplando diversos rostos desta terra, mas há especialmente os novos rostos dos povos, discípulos missionários enxergam em cada um o rosto de seu Senhor, jagado, destroçado, flagelado. Seu amor por Jesus Cristo e Cristo crucificado leva-os a buscar o Mestre em meio às situações de dor. Leva-os a não aceitar tais situações de morte, sejam elas quais forem, envolvendo-se na preservação da vida. O discípulo missionário não se cala diante da vida sem alimentação, casa, terra, trabalho, educação, saúde, lazer, liberdade e esperança de fé. Torna-se deste modo alguém que sonha e se compromete com um mundo onde seja efetivamente reconhecido o direito a nascer, crescer, constituir família, seguir a vocação, crer e manifestar sua fé no mundo, onde o perdão seja a regra, a reconciliação, meta de todos, a tolerância e respeito, condição de felicidade, a gratuidade, vitória sobre a ambição. O discípulo missionário reconhece que seu sonho por vida eterna leva-o a ser, já nesta vida, parceiro da vida e vida em plenitude. Daí, ratificar e potencializar a opção preferencial pelos povos, implícita a fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua pobreza, e que deverá atravessar todas as suas estruturas e prioridades pastorais, manifestando-se em opções e gestos concretos. A opção pelos povos que deve atravessar todas as estruturas e prioridades pastorais, manifestando-se em opções e gestos concretos. Esse é um texto sólido, né? Depois vem um outro, mais na linha da aplicação, você vê com calma depois, porque o nosso texto está correndo. Aí na página 5, aí eu coloco também algumas deficiências. Em primeiro lugar, é certo que as diretrizes fizeram uma leitura sólida das mudanças culturais da realidade, mas nem sempre coloca, como era costume nas nossas diretrizes, com mais força a questão das questões sociais. Como as mudanças culturais que estão chamando mais atenção, precisou bastante, então a gente acha que devíamos complementar as nossas assembleias, nossas diretrizes, quando fala da realidade, as mudanças culturais ou mudanças sociais. Também, outro limite é que há uma tendência a haver muitos problemas, só problemas internos da igreja, e não vê o problema da realidade como tal, né? Do campo da missão. Né? Esses são os 2 limites mais fortes que vem sendo, então eu coloco que vem sendo insistido. Então eu coloco aí, mas eu vou ler agora, uma entrevista que foi dada pela Maria Sara da Silva Teles, a questão social relegada aos mídias sociais. Quem é Maria Sara? É professora da PUC, é da nossa rede do CEFEP, e é a esposa do Ivo Lebopé, que foi professor de vários aqui, professor de economia. Ele é professor de CEFEP. Então ela deu uma entrevista dizendo um pouco como é que ela vê essas
grandes conquistas ou grandes posições do governo atual diante do social. Você vê com calma isso depois. Mas na página 6, aí na conclusão, nós chamados a ser missionários no mundo da política, agora nesse pós-Medellín, pós-Aparecida. Aparecida e a diretriz da Igreja do Brasil insiste em colocar a igreja em estado de missão. Para levarmos isso à prática, temos que descobrir modelos missionários como sinais de esperança para o mundo de hoje. Consciente de que os testemunhos falam mais do que as palavras. Foi a expressão de Paulo VI, né, no Evangelho Anunciado. Ele diz que no mundo de hoje, falar muito não significa muito. Que é que eu passo o dia todo escutando televisão, escutando rádio, então as palavras já estão enchendo. Então o mundo de hoje está precisando de testemunhos. Né? Os testemunhos falam mais do que as palavras. Aí Paulo VI diz, e os mestres de hoje só vão conseguir falar se testemunharem o que dizem. Verdade, né? Aí eu complemento com isso. Então, a importância da gente viver essa dimensão da relação fé e política. Aquela dimensão ética e aquela dimensão de Santo Agostinho, que está muito ligada a esse texto que nós vemos aí da diretriz, né, de superar os sinais de morte para aproximar cada vez mais do rei definitivo. Né? Então, eu trago aí, só para relembrar, um pequeno texto que Paul fez sobre Noel de missionário, né? Eu estou falando muito de ser missionário. Termino apresentando um modelo de missionário para todos nós na questão de missionário da política. Depois de 61, foi o bispo católico mais conhecido no mundo, mais vezes mencionado nos jornais, nas revistas, e mais vezes mostrado na TV do primeiro mundo. Eu acho que vocês não sabem, depois que eu terminei a teologia em Roma, eu fiquei um ano como operário numa fábrica na França. Fui carregador de caminhão, e nesse tempo, Noel estava no auge, ele ia muito à França. E eu não tinha televisão em casa, eu morava com os operários. No dia seguinte, os operários iam me dar resumo do que o Noel serviu para a televisão. Muito interessante, né? Os operários. Dando síntese do que do camarada, do senhor camarada, que chamava, tinha dito para a televisão, né? No primeiro mundo. As próprias agressões do governo brasileiro e das classes religiosas do Brasil serviram para torná-lo mais famoso. Se a primeira qualidade de um missionário está presente e ativo no mundo, Noel era missionário. Teve a oportunidade de falar em muitos ambientes alheios à Igreja Católica. Sempre aproveitou para propor a doutrina social da Igreja, tão desconhecida no mundo e tantas vezes deformada por muitos católicos, por tantos católicos. Para seu testemunho, só me dá uma imagem atrativa e simpática do cristianismo. Há muitas pessoas que não conheciam o cristianismo ou tinham dele uma visão deformada. Ele mostrou o rosto de uma igreja comprometida com a dignidade humana, com a libertação dos pobres e dos oprimidos. Foi o autor de uma aproximação de muitas pessoas e organizações dedicadas à libertação dos povos dominados. Uma igreja. Graças a ele, muitos setores anticlericais descobriram que a igreja era tão comprometida ou mais comprometida do que eles com a libertação dos povos. Pois ele era para muitos a apresentação pública da igreja. Fora da igreja, não se sabia quantas resistências ele encontrava entre os católicos, começando pela própria anarquia. É verdade que para o governo brasileiro e para as classes dominantes, ele era considerado um subversivo, um antipátria, um traidor, um comunista. Porém, essas acusações eram um bom sinal. Se ele era atacado pelas forças que oprimiam o povo pela violência das estruturas e das armas, era bom sinal.
Assim sempre aconteceu com os profetas. Até certo ponto, essas acusações penetraram na mente do povo, mas fora do país, elas eram reconhecidas como um sinal de autenticidade. Na sua diocese, Recife, Olinda e Recife, sempre foi fiel, apesar da propaganda contrária da mídia. Os verdadeiros cristãos alegravam-se que, graças a ele e a outros que seguiam o mesmo caminho, a igreja estava voltando às origens, desligada dos poderosos, fiel à verdade e com coragem para enfrentar a perseguição. A atitude corajosa dele dava a muitos cristãos mais ânimo, mais entusiasmo, mais capacidade de enfrentar o desafio do mundo. Animar os fiéis é também uma missão do profeta e do missionário. A exemplo de Noel despertou e estimulou muitos outros. Eu queria terminar com essa palavra. A atitude corajosa dele dava a muitos cristãos mais ânimo, mais coragem, mais entusiasmo, mais capacidade de enfrentar o desafio do mundo. Tá bom? Então, para que o evento acontecesse em Palmeira dos Índios, nós tivemos a colaboração. As únicas cifras que nós recebemos foi da RECID, que é a Rede de Educação Cidadã, uma contribuição de R$800. Monterópolis, na pessoa de Cliane, de Padre Antônio, trouxeram alimentos, livro de cântico. Famílias de Major Isidoro contribuíram com queijo. Comunidade de Aroeira Alta, do município de Cacimbinhas, da paróquia de Cacimbinhas, veio bode, verdura. Paróquia de São Sebastião, famílias e o padre Zé da Silva contribuíram com biscoito e outros alimentos. Facesta, na pessoa do padre Motinha. Mesa Brasil, Lar da Criança, além do espaço para o evento, também a contribuição de alimentos. Edivânia, que está na cozinha com a família, deu a colaboração da margarina. A Agra, verdura, carne, biscoito, bolo, na pessoa de Manuel. Diocese, na pessoa de Dom Lucênio, disponibilizou o espaço do lar sacerdotal. Alunos da escola diocesana, vindos do município de Maravilha, Ouro Branco, Poço das Trincheiras, São José da Tapera, e a comunidade Vegas também contribuição de alimentos. Pessoal, minha família, esposo, filho, sobrinho, cunhada, primos, todo mundo entrou nessa luta. Caritas Diocesana, apoio do material, e isso interno, né? E tivemos, para que realmente o nosso seminário tivesse brilho, fosse organizado, as nossas dioceses dos 4 estados, né, que contribuíram. A Arquidiocese de Natal trouxe o kit completo, né? E as outras dioceses também contribuíram. E eu acho que a maior contribuição foi a presença de todos.